Eu sou imensamente grato, porque é um privilégio poder repartir o pão, repartir Jesus, repartir o Evangelho de Deus junto aos irmãos aqui. E eu sou muito grato pelo carinho que sempre nos é dado aqui nesta igreja. Antes de mais nada, eu não posso deixar de falar daqueles que estão aqui visitando esta amada igreja. Aqueles que estão aqui, e o Ministério de Acolhimento me passou aqui uma lista com esses preciosos nomes. O nome da Marissa Saraiva, que está aqui conosco, do Felipe Gregório, do Fernando Silva, do Paulo Roberto, da Tânia Maria, da Maria Goretti e da Melena Maria. Podemos aplaudir esses amados que aceitaram o desafio de estar na casa do Senhor hoje, adorando o Senhor conosco. E no final não saia sem antes conversar com o nosso Ministério de Acolhimento. Eles me comunicaram que tem um mimo para você, um presentinho para você lá ao fundo. No final, faça-se presente ali. A Renata que está coordenando, ok? Procura essa moça lá no fundo, ela vai estar te auxiliando, ok? E, sem mais delongas, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero que você, desde já, deixe sua Bíblia aberta no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, abra sua Bíblia, não feche ela mais, tá? Deixe ela aberta no Evangelho que foi escrito por Marcos. Nós estamos vivendo um tempo único no nosso país, um tempo único na nossa história, um tempo único em nossas vidas. Este ano foi repleto, assim como o ano passado, de notícias trágicas, notícias difíceis, e agora nós vivemos um momento que é de total importância para as nossas vidas. É um momento onde as pessoas param para relembrar, para lembrar da pessoa mais importante da história. A história foi dividida entre antes e depois desta pessoa. As pessoas param para lembrar aquelas redes de televisão que nunca pararam para falar o nome dele, agora elas fazem programas a respeito dele, shows a respeito dele, e todos os canais de televisão e todos os programas de televisão começaram a falar dele. Os filósofos mais conhecidos, que se declaram ateus, agora escrevem livros a respeito dele, a respeito de Jesus. Nós estamos aí no início do Natal, e nós devemos e precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado neste tempo para ressaltar a pessoa do nosso Senhor, do Salvador Jesus Cristo. E qual a melhor maneira de nós pensarmos a respeito de Jesus? É indo para os Evangelhos, é nos voltando para aquilo que foi escrito para que o conheçamos como Ele é. E o Evangelho que foi escrito por Marcos é um Evangelho destinado aos gentios, destinado àqueles que não conheciam Jesus, mas que por meio deste relato, por meio deste escrito, tem a oportunidade, a grata oportunidade de conhecer, de reconhecer Jesus por quem Ele realmente é. E nós não podemos deixar de falar daquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no império de seu Pai amado, no império da luz. Nós não podemos deixar de falar daquele que nos deu a salvação. Nós não podemos deixar de falar daquele que nos curou, que nos libertou, que nos salvou. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Jesus. Nós não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade, o qual a história está nos dando. E nós fomos parte dessa história. A história de um Cristo, de um Deus, que enviou o seu Filho para salvar, para redimir, para justificar aqueles que não mereciam, mas Ele, em sua infinita bondade, envia o seu Filho para que nós tenhamos acesso a essa grande salvação. E o momento é oportuno e o momento é necessário. Nós temos que falar a respeito de Jesus. E a pergunta é: como falaremos a respeito de Jesus? Talvez alguns aqui não tenham ciência, profundidade para falar a respeito de Jesus. Talvez alguns ainda tenham timidez, não tenham coragem para falar a respeito de Jesus. Eu gostaria de
propor aqui, então, que nós pensássemos a respeito de quem é Jesus e a respeito da sua obra e a respeito daquilo que Ele realizou, para que tenhamos em nossas mentes guardado o conhecimento a respeito de Jesus, para que nós tenhamos em nossos corações o sentimento de quem Ele é e que aqueça os nossos corações e que os nossos corações peguem fogo, para que nós possamos realmente falar com emoção, falar com gratidão, falar com amor a respeito desse que nos libertou, para que tenhamos o desejo de realizar, de fazer, de colocar em prática aquilo que sabemos a respeito de Jesus. Não basta saber, não basta sentir, nós temos que pôr em prática aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já sentimos, aquilo que Ele tem feito para nós e por nós. Não pode ficar simplesmente no ambiente de nossas casas, de nossos lares, do nosso sentir, do nosso coração. Tem que extrapolar as fronteiras, tem que ir adiante, tem que ganhar a sociedade, e as pessoas têm que saber quem é Jesus Cristo. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amém? E às vezes eu tenho para mim que algumas pessoas imaginam que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Jesus. Imagina alguém chegando e fazendo toque, 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 e as portas se abrirão e nós vamos lá entrar e retirar as pessoas do inferno, e essas pessoas virão e os demônios não farão absolutamente nada, e eles ficarão passivos, eles abrirão a porta. E não é bem isso, irmãos. O ambiente é de guerra, o ambiente é desafiador. O ambiente é de coragem, Ele pede coragem, Ele pede que nós sejamos perseverantes, Ele pede que nós nos desafiemos a cada dia, porque o quadro aqui, a imagem que é pintada é de um castelo imensamente forte, bem guardado, bem protegido, e nós chegando com aquela tora enorme, batendo nas portas do inferno, e arqueiros jogando flecha, e outros jogando com a catapulta pedras, e nós tentando destruir essa porta, para que nós possamos entrar nesse castelo, e resgatar aqueles que lá estão. As portas do inferno não prevalecerão, mas elas não se abrirão de bom grado. Nós precisamos entrar, nós precisamos arrombar essas portas. Como um amigo meu gosta de dizer, nós temos que chegar na voadora com os dois pés, mandar essa porta para o chão, para resgatar essas pessoas que estão lá escravas do pecado, escravas de Satanás. Elas estão perdendo as suas vidas nos vícios, nas prostituições, nos adultérios. Elas estão perdendo as suas famílias para Satanás. E nós temos que entrar realmente. E o nosso general é Jesus Cristo. Ele vai à frente nossa. Ele vai para que nós tenhamos a vitória. Ele vai à frente derrubando os principados e potestades. E ninguém resiste diante de Jesus. Nós já temos o melhor de todos os generais. O melhor de todos os líderes está diante de nós. Então nós não precisamos temer nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum trabalho de Satanás. Nós podemos nos achegar na frente das portas do inferno e arrombar essas portas e salvar aqueles que estão perdidos ali. Nós podemos fazer isso porque Jesus Cristo está conosco. Ele é o nosso Senhor. E eu quero que você conheça quem é esse Jesus nesse dia, para que você não viva uma vida de escravidão, para que você não viva uma vida sendo escravo dos seus pecados, sendo escravo dos seus desejos, sendo escravo dos seus prazeres, para que você desfrute a cura que só o Senhor e o Salvador Jesus Cristo pode dar na sua casa, restaurando o seu lar, restaurando a sua família, fazendo com que os relacionamentos da sua casa comecem a ir bem, para que pare de sair nesse marasmo, onde você briga de manhã, briga no meio do dia, briga à noite. Não, isso não é de Deus. Deus não deseja isso para você. Ele deseja que você tenha uma vida plena com a sua família. Satanás quer destruir a sua família. Jesus Cristo não, Ele quer restaurar a sua família. Para que você possa desfrutar de liberdade, liberdade verdadeira. Não estamos falando dessas coisas que escravizam você, não, dos vícios que escravizam você, desse chamado lazer, que é um lazer que coloca você de 4 no dia seguinte. Você sai para tirar um lazer, você sai para se recrear e volta para casa vomitando, bêbado, machucado, ferido, emocionalmente derrotado. Jesus Cristo não espera que você viva uma vida assim. Ele não deseja, Ele deseja que você viva uma vida plena, uma vida abundante. Ele comprou isso para você ali na cruz do Calvário, e você precisa ter a liberdade para desfrutar disso plenamente. Você precisa conhecer Jesus, e o meu desejo é que você comece a olhar para o Evangelho de Marcos agora junto comigo, e comece a olhar para Jesus, e comece a ver o quão grande, o quão poderoso, o quão precioso, o quão majestoso é Jesus Cristo.
E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que ele aponta para Jesus Cristo e ele aponta para um Jesus que está o tempo todo realizando, ele está o tempo todo fazendo, ele está o tempo todo em ação, ele não está parado, ele não está cômodo, ele não está com preguiça. Desde o primeiro momento que ele é apresentado sempre agindo. As palavras e logo depois, e então, e logo em seguida, são palavras constantes neste evangelho. De modo que Jesus Cristo é batizado, logo em seguida ele vai para o deserto, logo em seguida ele está expulsando o demônio, logo em seguida ele está curando enfermos, logo em seguida ele está recrutando discípulos, logo em seguida ele está acalmando tempestades, logo em seguida ele está curando paralíticos, logo em seguida ele está curando leprosos, logo em seguida ele está instruindo e ensinando aqueles que são os seus discípulos, aqueles que são os seus ouvintes, logo em seguida ele está realizando, ele está fazendo, ele continuamente está trabalhando, ele não para. E quando nós pensamos, nossa, agora ele vai parar, porque o dia foi cansativo, o relato diz que ele passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro curando, o dia inteiro expulsando, expelindo demônios, a gente pensa, agora ele para. Não, aí o texto fala, e de madrugada, Jesus Cristo subiu para orar e conversar com o Pai. É o tempo todo assim, e o Evangelho vai criando esse clima em nós, de um Jesus Cristo que não para, de um Jesus Cristo que age, de um Jesus Cristo que faz, de um Jesus Cristo que realiza. E lá no capítulo 10, acompanhem comigo por favor, versículo 44 e 45, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, Jesus Cristo diz o seguinte: os discípulos de Jesus estavam questionando, brigando, discutindo quem é o maior no reino de Deus. Graças a Deus nós não temos mais esse tipo de problema. Esse é um problema enfrentado por Jesus naquela época. Hoje as pessoas não ficam questionando quem é o maior no reino de Deus. Elas estão antenadas, sintonizadas com o nosso Cristo, com o nosso Jesus. Amém, irmãos? E no versículo 44 é dito o seguinte: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A primeira proposta deste Evangelho, o primeiro direcionamento que nos é dado a respeito da pessoa de Jesus Cristo, é que ele tem plena noção, ele sabe exatamente quem ele é. E o texto que lemos diz, Jesus Cristo falando a respeito de si mesmo, ele fala, pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo sabe quem ele é. E esse é um termo usado principalmente no profeta Ezequiel, quando é relatadas as profecias a respeito de Jesus, que viria o Filho do Homem. O Filho do Homem é constantemente repetido. E esse Jesus, ele se identifica dessa maneira. Ele diz, aqui está o Filho do Homem. Pois o Filho do Homem. A segunda coisa importante que nós lemos nesse versículo é que ele sabe para que ele não está na terra. Ele sabe para que ele não está ali. O que ele não precisa buscar, e ele sabe que ele não está ali para ser servido, pois ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele se identifica como sendo o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele se identifica como alguém que não veio para ser servido. Essa é a identidade dele, ele está relatando a respeito da identidade dele para aqueles que estão ali ouvindo ele. Mas ele vai adiante, ele fala também o porquê que ele está ali. Ele sabe muito bem o porquê dele estar ali, o propósito de vida dele. Ele diz o seguinte, mas para servir e dar a sua vida. Jesus Cristo tem clareza do objetivo, do propósito de vida dele. Ele sabe o que ele precisa realizar. Ele sabe o que ele tem que realizar. Ele sabe o que ele vai fazer de antemão, antes que acontecesse. Ele sabe o resultado. Ele sabe o resultado que ele quer alcançar com o propósito dele. Ele diz o seguinte, em resgate por muitos. De modo que Jesus sabe bem quem ele é. Jesus Cristo sabe bem o porquê dele não estar presente na terra. Ele sabe o porquê dele estar presente na terra. Ele sabe qual será o resultado da vida, da ação, da devoção, da dedicação dele. E aqui eu quero extrair a primeira lição que nós podemos tirar dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Você sabe exatamente quem você é?
Você tem noção de quem você é? Homem e mulher que foi salvo por Jesus Cristo, que entregou a vida a Jesus, você já tomou posse, e essa é a melhor palavra realmente, você já tomou posse de quem você é, você já se revestiu de ser uma nova criatura, imagem e semelhança de Deus, criado por Deus. Você sabe quem você é? Você já se olhou no espelho e disse assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu represento Deus aqui nessa terra. Você sabe disso? Você já pegou um espelho e se olhou e falou: está aqui um filho de Deus? Ou você é daquelas pessoas que olham no espelho, falam com os amigos, estão desanimadas com a vida, tristes com a vida, vivendo uma vida mais ou menos, vivendo de qualquer maneira, simplesmente estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vai levando a vida, empurrando com a barriga. Uma vida medíocre, uma vida sem sonhos, uma vida sem planos, uma vida sem desejos, uma vida sem Jesus do seu lado, segurando a sua mão, te carregando pelo colo quando você não consegue andar. Uma vida triste. Eu quero te dizer que é necessário que você saiba quem você é. É necessário você ter consciência de quem você é. É necessário que você também saiba o porquê de você não estar aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele sabia perfeitamente isso. E muitos de nós já foram enganados a esse respeito. Muitos de nós acreditam que o motivo de estar aqui nessa terra é trabalhar bastante, ganhar dinheiro, acumular dinheiro, comprar uma casa, um carro e morrer. Você pergunta para a pessoa: qual que é o seu sonho? Comprar uma casa. Qual que é o seu sonho? Comprar um carro. E depois disso? Eu não sei. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que se a vida é só isso, é muito pouco. Se o propósito nosso de vida é só isso, é pouco. A gente pode passar pela vida sem ter nada disso. Os carros vão ficar, eles vão enferrujar com o tempo. As casas, as que existiam há 200 anos atrás, elas já não existem mais. E é provável que as que existam hoje, há 200, 300 anos, daqui a 300 anos, não existam mais. O seu corpo, é provável que daqui a 100 anos ele já não exista mais. A conta bancária é irrelevante. Agora, se você, o seu maior propósito de vida, você foi enganado, te colocaram isso e você engoliu isso a seco, que o propósito de se viver é trabalhar igual um condenado, para comprar um carro, comprar uma casa e morrer, você não tem um propósito. Você não tem. Sinto te informar isso. É necessário que você repense isso. Porque quando você comprar o primeiro carro, você vai dizer: não é o suficiente um carro para mim. Alguns vão falar: eu preciso ter um carro mais novo. Aí vai correr atrás do carro mais novo. E quando tiver, vai falar: não é o suficiente. Outros vão correr atrás da casa. E vão conseguir a casa, em nome de Jesus, que você consiga os seus sonhos. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de agouro, não. Mas se você tiver a casa, eu te garanto, depois de 2 meses você vai reclamar da luz que não acende, do piso que não está como você queria, do banheiro que você quer trocar o revestimento. Não é isso que vai te trazer alegria, não é isso que vai te preencher, não é isso que vai te trazer felicidade. A sua conta bancária pode estar o mais alta possível. Você pode ter 5 milhões, e aí você vai querer 10, e quando tiver 10 você vai querer 15, e quando tiver 15 você vai querer 20. Isso não satisfaz, isso não preenche o vazio que está em você. Jesus não te criou, Deus não te criou para se satisfazer com esse tipo de coisa. Isso passa. Você precisa saber por que você está aqui. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso urgentemente. Você precisa saber do seu propósito de vida. E a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que cada um que está aqui presente é um amado de Deus. Cada um que está aqui presente, Deus o ama com um amor que é
incondicional, que ele não cabe, não tem fronteiras, não tem como a gente explanar uma questão de tamanho, profundidade, porque ele ultrapassa tudo isso, ao ponto de lá em Romanos está escrito que nada nos separa do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada. Você precisa saber do seu propósito para desfrutar dessas grandes bênçãos que Deus tem para você. Você precisa entender que você está aqui e tudo que você faz é para a honra, para a glória, para louvor do seu precioso e maravilhoso Deus. Você constitui uma família, não é para você ser feliz, é para você glorificar a Deus com sua família. Você compra um carro, não é para satisfazer um desejo seu, é para glorificar a Deus com o seu carro. Você compra uma casa, não é simplesmente para satisfazer um desejo seu, é para glorificar a Deus com a sua casa. Você abre a sua casa, você convida seus vizinhos, você ensina a Bíblia para eles, você ensina quem é Jesus a eles, você recebe com cuidado, com zelo esses amigos seus no seu lar e demonstra quem é Jesus através das suas ações ali. Você dá carona para aqueles que não têm um carro, para aqueles que precisam andar a longas distâncias, e durante esse percurso você vai explicando a respeito do amor de Jesus a essas pessoas, porque tudo que Jesus colocou na sua mão é para a glória dele. Ele simplesmente colocou debaixo dos seus cuidados para que você glorifique o nome dele. E que glória maravilhosa é essa que nós recebemos. Nós não merecemos, mas ele deu a nós. Os anjos desejavam esse trabalho, mas ele deu a nós esse ministério de transmitir às outras pessoas o nome dele, a preciosidade que ele é e o quanto ele ama essas pessoas. Ele deu a você essa oportunidade. Esse é o seu propósito. Pegar uma pessoa que está na lama do pecado, se lambuzando, se sujando, e olhar para aquela pessoa, independente de quem ela seja, independente de como ela seja, e olhar e falar: Deus tem coisa melhor para você. E você se ajoelha junto com aquela pessoa, e abraça ela e ora com ela, e quando se levanta, levanta aquela pessoa junto, para que ela entenda, perceba que tem um Deus que se preocupa com ela. Você carrega o peso do amor de Deus sobre os seus ombros, e esse amor deve ser transmitido às outras pessoas, para que elas sejam resgatadas de seus vícios, libertas de seus demônios, libertas desses seres malignos que estão ali para destruir a vida dessas pessoas. Deus deu essa autoridade a você. Jesus Cristo diz que é dele toda a autoridade, e você recebeu essa autoridade. Ele diz: ide, agora você vai, proclamando, fazendo discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu isso a você. Esse é o seu propósito. Nós não podemos nos conformar com a pessoa vivendo na destruição. Nós não podemos nos conformar com a pessoa doente. Nós não podemos nos conformar com a pessoa vivendo um inferno na vida. Nós não podemos nos conformar com pessoas indo para o inferno na morte. Porque o peso do amor de Deus paira sobre os nossos ombros. E o propósito nosso é realmente libertar essas pessoas e resgatar a muitos. O Evangelho, escrito por Marcos, tem outro propósito, que é falar a respeito daquilo que é Evangelho, e Evangelho é boas novas. E lá no capítulo 1, versículo de número 14, a segunda vez que essa palavra é citada, Evangelion, Evangelho, boas novas, é falado da boca do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus Cristo começa a obra dele evangelizando, proclamando o reino de Deus, e nós devemos fazer o mesmo. Logo em seguida, no versículo 38, é dito o seguinte: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Nós somos convidados a dar valor ao Evangelho. Ainda no capítulo 8, versículo 35, acompanhe aí na sua Bíblia, 8:35.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Capítulo 10, versículo 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Capítulo 14, versículo 9, ainda sobre o Evangelho. Eu lhes asseguro, de onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Capítulo 13, versículo 10. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E por fim, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Evangelho, irmãos, a boa nova, a boa notícia, a notícia que muda vidas, a notícia que transforma os nossos corações, a notícia que nos alcançou, que nos chegou até nós, por meio daqueles que deram valor a essa mensagem, e fez com que essa mensagem chegasse aos nossos corações, transformasse as nossas vidas, o Evangelho. A boa nova, que boa nova! A boa nova de que Deus ama tanto o mundo, que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa nova que nós temos um Deus que nos ama, ao ponto de se fazer homem, andar no nosso meio, entregar a sua vida numa cruz, pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. A boa nova que a morte não foi capaz de vencê-lo, Ele ressuscitou, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e essa boa nova tem que chegar aos corações de todo mundo pelas nossas bocas, pela sua boca. Deus quer usar você para esparramar o Evangelho a esta cidade e ganharmos esta cidade para Jesus. Essa notícia tem que chegar nas escolas, nos locais de trabalho, nas famílias, nos ambientes públicos. Essa notícia tem que chegar a todas as pessoas, a todos os ouvidos, para que vidas sejam salvas, corações transformados, e as pessoas desfrutem daquilo que nós já temos desfrutado. A boa nova é que Deus te ama. O Evangelho fala de um Deus amoroso, de um Deus que veio para salvar, de um Deus que está disposto a pagar o preço do amor dele por você, ao ponto de ver a morte de seu Filho amado. A boa nova diz a respeito de um Deus perdoador, que quando cuspido em uma cruz, quando achincalhado, quando violentado, quando bateram nele, ele olhou para baixo e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A boa nova fala de um Deus que te ama, que quer trazer você para junto dele, para que você viva a eternidade junto a ele. A boa nova nos dá esperança não somente nessa vida, mas na vida que está por vir. Nós não vivemos apenas sobre os olhos nas coisas desta vida, não vivemos simplesmente para as coisas do aqui e do agora, vivemos com os olhos no céu, como peregrinos aqui, vivemos aqui como embaixadores do Deus vivo, e por isso nós temos que reconhecer o Evangelho e proclamar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Marcos escreveu dando ênfase clara ao Evangelho, a boa notícia de que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele nos ama. Mas tem mais um propósito, mais uma proposta no Evangelho de Marcos. E talvez essa seja aquela que casa com o momento que estamos vivendo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais clara, de uma maneira que toque as nossas mentes, os nossos corações, de uma maneira que faz com que nós sejamos desafiados a entender Cristo, a sentir o amor dEle e a vivenciar todos os dias quem Ele é em nossas vidas.
E essa história de Marcos começa lá no capítulo 1, versículo 1. E a gente volta no capítulo 1, versículo 1. Onde Marcos relata o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Marcos, ele é um escritor que quer criar uma tensão no nosso coração. Ele começa dizendo sobre o que ele vai escrever, e ele diz: esse é o princípio do Evangelho, o princípio da boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você fica com o coração, quem começou a ler agora, fica com o coração assim: agora eu vou descobrir quem é o Filho de Deus. Agora, logo em seguida, ele vai falar a respeito do Filho de Deus. Mas o que acontece é Marcos criando uma tensão ainda maior no nosso coração. Porque ao invés de falar diretamente sobre Jesus, ele fala sobre João. Um homem esquisito, que veste roupas esquisitas, que fala num ambiente esquisito, que come comidas esquisitas. Um homem totalmente estranho, diferente da sociedade da época. Um homem totalmente diferente daquilo que nós olharíamos e diríamos que é um homem normal. E esse João deixa bem claro, e o texto relata de forma clara, que ele faz questão de dizer: não sou eu, capítulo 1, versículo 7, e esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E logo em seguida o que temos é uma série de relatos, criando essa tensão no nosso coração, para que nos perguntemos quem é esse Filho de Deus, do qual ele falou lá no começo que ia falar a respeito, mas logo em seguida ele não falou a respeito. E agora nós vamos lendo o Evangelho de Marcos, e vai sendo falado a todo tempo: quem é Jesus, quem é Jesus? E as pessoas vão questionando quem é Jesus, vão se perguntando quem é Jesus, e as pessoas vão dando suas opiniões sobre quem é Jesus. E nós estamos vivendo justamente esse tempo onde alguns falam quem é Jesus, outros dão opinião sobre quem é Jesus, outros vão chutando a respeito de Jesus. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender esse Jesus. E a primeira declaração vem do próprio Deus Pai, aí no versículo de número 11 do capítulo 1, quando o próprio Deus Pai diz: então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. E Deus repete essa opinião a respeito do Filho, lá no capítulo 9, versículo 7, onde ele diz assim: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dali saiu uma voz que disse: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Esse é o Filho amado de Deus. Nós devemos dar ouvidos, nós devemos ouvir Jesus, não devemos abafar a voz do Espírito Santo, o qual vem para nos batizar, nos dar poder, nos revestir de poder, para que possamos fazer a obra de Deus Pai aqui nessa terra. Devemos ouvir Jesus, mas não somente o Pai dá um testemunho a respeito de Jesus Cristo, os demônios dão testemunho a respeito de quem Ele é. Capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que Tu és o Santo de Deus. Capítulo 3, versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 7. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios, poderosos seres que foram criados diante de Jesus, reconhecem a sua pequenez e ficam se perguntando: o que queres com a gente, Jesus? Como se dissesse: sai de perto da gente, você é mais poderoso do que nós não conseguimos resistir diante da sua presença. O que você veio fazer aqui? Vai para lá. Com medo, temerosos, mas tinham que reconhecer quem Ele é. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, o Santo do Deus Bendito. Ele é o Filho de Deus, e eles tinham que reconhecer que estavam diante do Filho de Deus, e eles temiam estar diante dele. Qual foi a última vez que um demônio teve medo de você? Porque Jesus está em você. Os parentes de Jesus tinham opinião a respeito de Jesus também. Capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. A família de Jesus, os parentes, ele está fora de si. Está curando pessoas, expulsando demônios, enfrentando a tradição.
A tradição diz que a gente deve ser assim, ele está sendo diferente. C.S. Lewis escreve que nós podemos ter apenas 3 opiniões quando olhamos para Jesus. Ou nós dizemos que ele é louco, porque ele diz ser Deus, acredita ser Deus e não é, então ele só pode ser louco. Ou nós dizemos que ele é mentiroso, porque ele diz ser Deus e não é, mas sabe que não é e está mentindo então. Ou ele é quem ele diz que ele é, e ele é Deus. Não tem meio caminho, não tem meio termo. Alguns dizem, ele é um espírito iluminado, ele é um grande profeta. Como poderia ser um espírito iluminado se diz ser Deus e não é? Não pode ser. Como diz ser um grande profeta? Como poderia ser um grande profeta se diz ser Deus e não é? Só nos resta uma alternativa, reconhecer que o próprio Cristo é Deus na face dessa terra. Independente das opiniões que tenhamos, devemos nos dobrar diante do que a palavra nos diz. Os mestres daquela época tinham opinião a respeito de Jesus, e a incredulidade era grande. E ainda no capítulo 3, versículo 23 e versículo 30 diz o seguinte, 22 e 30, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Pessoas descrentes tentam negar a realidade da vida. Qual que é a realidade da vida? Onde Jesus entra, a miséria acaba. A casa que Jesus Cristo põe o pé, a doença vai embora. Satanás não tem espaço para trabalhar. A salvação, a mudança no comportamento do homem, da mulher, dos filhos. A casa era revestida de pecado, prostituição, palavrão. Isso cessa, porque Jesus entrou ali dentro. Os céticos, os ateus, eles olham para essa realidade, para essa verdade, e eles tentam negar a realidade dos fatos. A sociedade é uma sociedade melhor porque existem homens e mulheres transformados por Jesus Cristo. Projetos como foram citados aqui, pessoas que recebem doações de vocês que foram tocados por Jesus, que olharam para a sua despensa e falaram, eu tenho 2, eu vou dividir com quem não tem. Roupas são recebidas de pessoas como vocês que foram tocadas por Jesus, que olharam para o seu guarda-roupa e falou, eu tenho mais de um, eu posso dividir com quem não tem. A sociedade foi transformada por pessoas que foram tocadas por Jesus Cristo. Hospitais foram criados, escolas foram criadas por pessoas que foram tocadas por Jesus Cristo. Os cristãos moldaram a sociedade para melhor, mudaram ela, uma sociedade que olhava simplesmente para o próprio umbigo, fazia guerra, fazia divisão, começa a olhar para a pessoa que não é membro da sua família, que é uma pessoa distante, e olha para aquela pessoa com amor, e vai em direção a ela para cuidar dela, para abraçar, para acalentar, para ser realmente um ombro amigo. Onde Jesus Cristo entra, tudo muda. Mas os céticos tentam dizer, não, isso não é obra de Deus. Negam a realidade, mas a realidade é uma só. Onde Jesus Cristo está, a miséria vai embora. Satanás não fica, e há salvação. Os discípulos de Jesus questionam a respeito de Jesus. Eles queriam saber. Capítulo 4, versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veio a grande tempestade quando eles estavam num pequeno barquinho. Não uma pequena tempestade, uma grande tempestade. Eles ficaram com um grande temor, porque eles falaram, vamos naufragar, vamos morrer. Aqui terminou a nossa vida. Jesus, você não está vendo o que está se passando? Jesus se levanta e fala, cala-te. E os ventos param, o mar lhe obedece, e tudo se acalma, e há grande calmaria. A sua casa pode estar de qualquer maneira, a sua casa pode estar um reboliço, com tristeza, com mágoas, precisando de perdão, precisando de cura, precisando de libertação. Você pode olhar assim e falar, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Entra Jesus e diz, acalma-te, calma seu coração,
Acalma seu coração, porque eu comando os céus e a terra, porque não tem nada que não esteja debaixo da minha vontade, a terra é a estrada dos meus pés, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que criou tudo que há, tudo que existe pelo poder da minha palavra, eu sou o leão da tribo de Judá, estou aqui para salvar, eu vim para salvar. Eu vim para buscar aqueles que estão perdidos, eu vim para libertar aqueles que estão cativos, eu vim para curar os enfermos, essa é a notícia, e esse é o Jesus que nós cremos. E os discípulos, quando se depararam diante do grande poder de Jesus, eles se perguntavam: quem é esse que faz calar os ventos, que faz calar o mar, que faz tudo se aquietar, que traz a grande paz dentro do meu coração? E as pessoas olham para você e dizem: eu não sei como é que você está vivendo dessa maneira, tanta coisa difícil e você em paz, firme, aguentando. E aí você diz para ela: é porque Jesus está no meu barco, porque Jesus está comigo. As pessoas falavam a respeito de Jesus, capítulo 6, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizadas por causa dele. Tem muita opinião a respeito de Jesus. E é interessante que agora os filósofos ateus começaram a escrever livros a respeito de Jesus. Eles querem relatar a respeito do Jesus histórico. Eles dizem o seguinte: olha, Jesus não dá para negar que ele não tem existido. Eu não posso negar isso. Mas eu posso negar que ele é Deus, então eu vou aqui dar minha opinião a respeito de Jesus. E eles dão a opinião do ponto de vista dele. E eu não poderia deixar de citar a minha tristeza quando eu vejo crentes, homens e mulheres, servos de Deus, escrevendo embaixo: belo trabalho, Senhor fulano de tal. Ele não serve a Deus, claramente, ele já disse em vários programas de televisão que ele é ateu. Agora ele está falando a respeito de Jesus com outro viés, com outra visão, buscando outros objetivos. E o crente que deveria abrir a Bíblia e falar: vem cá, eu vou te explicar realmente quem é Jesus. Você não está sabendo, você é estudado, mas você não conhece Jesus. Você não tem relacionamento com Jesus. Você conhece a história, mas não conhece de andar junto. Você não conhece dele pegar na sua mão nas horas difíceis, dele te carregar no colo quando você não está aguentando andar. Você não conhece o Jesus que eu conheço, que provê na minha casa, que nunca deixa faltar. Você não conhece o Jesus que me transmite amor dia após dia, independente do jeito que eu esteja. Você não conhece esse Jesus. Você pode falar a respeito dele, mas você não conhece quem ele é. E isso faz toda a diferença. O próprio Jesus pergunta: o que vocês dizem sobre mim? Capítulo 8, versículo 29. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que é a promessa de Deus para nos trazer a salvação. O Senhor é o Cristo. E Jesus diz a ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Espírito Santo. Ele é o Cristo, ele é a promessa de Deus para as nossas vidas. O cego Bartimeu enxergava mais do que muitos. Capítulo 10, versículo 47. Dizia assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem cego tinha a visão, ele sabia quem era Jesus, e ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem muitos hoje que estão buscando socorro em muitos lugares. Quando a coisa aperta, corre atrás dos bancos, de algum amigo bem de situação financeira, corre atrás dos médicos, corre atrás do governo, põe a sua confiança, põe a sua fé nos governos humanos. Agora tem um povo que já entendeu que o rei já veio nessa terra, que o supremo soberano, aquele da promessa, a raiz de Davi, já andou sobre a face dessa terra. E quando o filho está doente, ele põe a mão na cabeça do filho e ora, e o filho é curado. Quando ele olha para a miséria que é o nosso país, ele ora porque ele sabe que é de Deus que vem a salvação.
Quando ele precisa de socorro financeiro, ele se lembra das promessas que Deus tem para ele e de como Deus não tem deixado faltar, e ele apacenta o coração e confia em Deus. Porque a promessa de Deus é cumprida e o filho de Davi veio, a raiz de Davi veio e andou sobre essa terra. Judas tinha a sua visão particular a respeito de Jesus. E lá no capítulo 14, versículo 45, ele se dirige até Jesus, e dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Judas tinha apenas ele como mestre, como alguém que sabia ensinar, como alguém douto, alguém inteligente, esperto, uma visão curta e limitada de quem é Jesus. E tem muita gente propagando um Jesus que dizia coisas bonitas, coisas amáveis, carinhosas, mas se esquecem que esse Jesus é o Deus nessa terra, o Todo-Poderoso. Os sacerdotes queriam saber quem era Jesus, capítulo 14, versículos 61 e 62, mas Jesus respondeu em silêncio permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, assentado à direita de Deus Pai. E Ele virá e Ele voltará para buscar a sua amada igreja, que Ele comprou com o seu sangue precioso. Ele vai retornar para buscar para buscar você. Ele vai nos levar para o céu, lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, lugar onde não há miséria, lugar de alegria eterna. E nós nos juntamos, assim como nos juntamos essa noite, em adoração eterna ao nosso bom e amado Deus. Pilatos estava questionando a respeito de Jesus, e lá no capítulo 15, versículo 2, ele diz assim: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. E era necessário que ele respondesse dessa maneira, porque ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas para todo aquele que o recebeu foi-lhe dado direito, o poder, a graça de ser feito filho de Deus. Isso nos lembra de uma grande verdade: nem todos são filhos de Deus, nem todos. Somos criaturas de Deus, mas somos filhos, somos transformados filhos, quando cremos em Jesus Cristo, quando nos rendemos aos seus pés, quando entregamos nossas vidas a Ele. E foi justamente isso que aconteceu. E Marcos, ele trouxe isso desta maneira para que tivesse que terminar assim, lá no capítulo 15, versículo 39. Quando um homem ímpio, que era servo do Império Romano, olhou para Jesus e fez a seguinte declaração: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Aquele homem não conhecia Jesus, mas quando ele olhou para a cruz de Cristo, ele falou: realmente, esse é o Filho de Deus. Quando ele viu como Cristo morreu, quando ele ouviu os relatos a respeito, ele olhou para aquele Cristo perdoando aqueles que eram seus algozes, aqueles que eram as pessoas que o maltratavam. Ele disse: realmente este é o Filho de Deus. E Marcos nos leva nessa direção. O evangelho escrito por Marcos, ele vai dizendo a respeito de quem é Jesus, levando pessoas a questionarem quem é Jesus, levando demônios a falarem a respeito de Jesus, levando seus parentes a darem opiniões, os líderes a darem opiniões, os seus discípulos a darem opiniões, para chegar aqui no final e pegar aquele homem que não tinha nenhuma opinião a respeito de Jesus, mas no final chegou a uma conclusão, e é essa conclusão que nós precisamos chegar. Nós estamos diante do Filho de Deus, diante do Deus vivo, e a morte não venceu Jesus Cristo, a morte não foi capaz de vencê-lo. E nós temos o relato no capítulo 16, versículo 6, que diz o seguinte: não tenham medo, disse ele, o anjo falando àquelas mulheres que ali chegaram no sepulcro. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Jesus Cristo ressuscitou. A cruz está vazia.
Nós não temos ninguém pregado numa cruz. Não há ninguém pregado na cruz. Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Hoje Deus, quando nos olha, antes de olhar para nós diretamente, Jesus Cristo está entre nós e Ele. É como se Deus nos olhasse, Jesus Cristo está na nossa frente. E antes dos olhos de Deus chegar a nós, Ele transpassa Jesus e olha para nós e declara: estes são santos. Porque Ele nos olha por meio dos olhos de Jesus. E todo aquele que crê em Jesus pode desfrutar desse perdão. E a pergunta continua: quem é Jesus? Ele é o Filho amado de Deus, Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o próprio Deus encarnado na face dessa terra, Ele é poderoso para expulsar demônios, Ele é aquele que tem todo o poder sobre a criação, Ele se fez homem e andou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Ele é o Cristo, o libertador, Ele é a raiz de Davi, a promessa de Deus que se cumpriu nessa terra, Ele é mestre, Ele é o Filho bendito que retornará, Ele é Senhor sobre toda a terra, Salvador da humanidade, Ele venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos, e Ele é Rei, e Ele é Senhor dos senhores, Ele é o nosso Jesus, o nosso amado Salvador, o nosso bendito Redentor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, porque Ele está aqui para nos salvar, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso vitorioso Deus, e diante dele ninguém pode permanecer sem tomar uma atitude. Diante de nosso Deus, as nossas vidas devem ser transformadas. Eu quero te convidar essa noite. Quero te convidar. Se você está aqui essa noite e não se rendeu a Jesus, hoje é lhe dada essa oportunidade. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você está precisando de uma cura na sua casa, Jesus é o médico dos médicos, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você sente que Satanás está tentando destruir a sua família, que ele está criando planos para destruir, acabar com a sua vida familiar, com o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, eu quero que você venha aqui à frente.